Hola alumnos, buenos días nono año. ¿Qué tal? ¿Tranquilos? ¿Listos para más una clase? ¿Sí? Amados, ayer nosotros hablamos sobre os falsos cognatos, falamos sobre os falsos amigos. Se lembram? Foi uma aula engraçada, vocês estavam com um pouquinho de sono, porém, sempre é divertido falar sobre esse tema. E aí, para fechar esse assunto, e nós já partimos para o segundo módulo, eu quero que vocês façam a tarefa de casa, tá? Referente à aula de ontem. Então, eu vou explicar o que tem que fazer, tá? Nessa tarefa. E aí, vocês vão fazer essa tarefa, vão tirar uma foto dela e vão enviar para mim pelo Clipe Escola a foto dessa atividade feita, tá? Tem que ser hoje, porque no caso, como nós estamos fazendo essa tarefa na aula de hoje, vocês vão ter que fazer. Então, eu terminei de explicar essa tarefa, aí vocês, por favor, façam a tarefa, tirem foto dela e postem pelo Clipe Escola para mim. Na semana que vem, no ao vivo, a gente faz a correção dela. Mas então, vamos ver o que é essa atividade, tá? Lê o texto la presunta abuelita e contesta as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui para mim. Aí, acho que assim tá bom. Isso. Havia uma vez uma niña que foi a passear al bosque. De repente, se acordou que não lhe havia comprado nenhum regalo a sua abuelita. Passou por um parque e arrancou uns lindos pimpolhos rojos. Quando chegou ao bosque, viu uma carpa entre os árboles e alrededor uns cachorros de leão comendo carne. El corazón le empezó a latir muy fuerte. Enquanto passou, os leões se pararam e empezaram a caminhar atrás de ella. Buscou algum sítio para refugiar-se e não encontrou. Isso lhe pareceu espantoso. A lo largo, viu um bulto que se movia e pensou que havia alguém que la poderia ajudar. Quando se acercou, viu um oso de espalda. Se quedou em silêncio um rato hasta que o oso desapareceu e luego, como a noite chegava, decidiu aprender fuego para cocinar um pastel de berro que sacou del bolso. Empezou a preparar o estofado e lavou também umas ciruelas. De repente, apareceu um homem pelado com el saco lleno de polvo que lhe pediu se podia compartilhar a cena com ele. Dios santo! Ayer habíamos hablado sobre isso, sí, não é nada de diferente, não é nada obsceno. Tranquilos? La niña, aunque muy asustada, le preguntou su apellido. Él le respondió que su apellido era Gutiérrez, pero que era más conocido por el sobrenombre de Pepe. El señor le dijo que la salsa del estofado estaba exquisita, aunque un poco salada. El hombre le dio un vaso de vino y cuando ella se enderezó, se sintió un poco mareada. El señor Gutiérrez, al verla borracha, se ofreció a llevar hasta la casa de su abuela. Ella se peinó su largo pelo y agarrados del brazo se fueron rumbo a la casita del bosque. Mientras caminaban, vinieron unas huellas que parecían de suero que iban en dirección al sótano de la casa. El olor de una rica salsa llegaba hasta la puerta. Al entrar, tuvieron una mala impresión. La abuelita de espaldas estaba borrando algo en una hoja sentada frente al escritorio. Con espanto, vieron que bajo su saco asomaba una cola peluda. El hombre agarró una escoba y le pegó a la presunta abuela, partiéndole una muela. La niña, al verse engañada por el lobo, quiso desquitarse aplicándole distintos golpes.
Entretanto, la abuela que estaba amordazada empezó a golpear la tapa del sótano para que la sacaran de allí. Al descubrir de dónde venían los golpes, consiguieron unas tenazas para poder abrir el cerrojo que estaba todo herrumbrado. Cuando la abuela salió con la ropa toda sucia de polvo, llamaron a los guardas del bosque para contar lo que le había sucedido. Claro que esse texto é um texto adaptado de los cuentos de hadas. E de que história nos parece que foi sacado esta adaptação? Claro que de Caperucita Roja, Chapeuzinho Vermelho. E bem divertido, tá? Eu gostei muito dessa versão, principalmente porque aqui a Chapeuzinho Vermelho, ela sai golpeando, ela sai batendo no lobo, né? Ela não é vítima. E apareceram algumas palavras aí que são muito diferentes, não? São palavras que são falsos amigos, claro. Porque o homem não estava pelado, tampouco o saco que menciona era o seu casaco, né, pessoal? Vamos ver o que vocês têm que fazer, tá? Teniendo en cuenta los falsos cognatos, elige la alternativa que indica el correcto significado en português para los dos trechos rescatados del cuento. Então, ó, nós temos aqui um trecho 1 e o trecho 2. Levando em consideração o que está escrito no trecho, vocês vão assinalar a alternativa correta, tá? Que define o uso correto, o significado correto desse trecho em português, tanto com o trecho 1 quanto com o trecho 2, tá bom? Agora, a sequência aqui, o próximo exercício. Leia o diálogo a seguir e subraye os falsos cognatos. Então, enquanto eu vou lendo mesmo, vocês podem ir sublinhando o que é um falso amigo, tá? Vocês já sabem que são aquelas palavrinhas que parecem ser uma coisa e são outras. Pode falar e escrever do mesmo jeito, mas o sentido, a semântica é outra coisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Estoy bien. Mi nombre es María y mi apellido es González. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Teresa y mi sobrenombre es Tere. ¿De dónde eres? Soy de Perú. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí? Soy chilena y estoy aquí para visitar a mi mamá. Ella prepara una ensalada de berros muy exquisita. ¿Y tú? ¿Estás de paseo? Yo estoy aquí para presentar mi diseño de investigación en un evento de educación. Ah, qué bien. Parece algo estupendo. Sí, y por eso tengo un poco de prisa. Mucho gusto en conocerte. Hasta luego. Encantada, tchau! E aí, nós temos uma imagem, né, sobre os falsos amigos, não é isso? Nós temos aí coisas que parecem, mas que nem sempre são. E aí, a gente tem a imagem aqui de um lápis, né, que pode estar fazendo menção, na verdade, ao saca-puntas. Né, sacar puntas. Por que o apontador se chama em espanhol saca-puntas? Porque ele saca, ele tira as pontas no momento que ele está ali apontando mesmo. E é isso, eu quero que vocês façam essa tarefinha, tá? Tirem foto dela e posta para mim no Clipe Escola. Tranquilos? Com relação a essa atividade, é só isso. Aí vocês pausem o vídeo da maestra para que vocês possam fazer essa tarefa, façam essa tarefa e na sequência vocês vão continuar vendo a minha videoaula, só que aí a maestra já vai falar para vocês da classe 2, tá? Então vamos ao módulo 2, tá? Oiê! ¿Ya han terminado la tarea? ¿Sí? Perfecto. Então,
No módulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre conectores, palavras que servem para relacionar os termos, para dar sentido às frases. E esses conectores são chamados de conectores aditivos, que eles agregam, acrescentam alguma coisa dentro da frase. Então, quais conectores nós vamos falar? Em cima que, además, incluso, também. Há muitos conectores, tá? Os conectores são essenciais para unir as ideias. Vamos ler aqui um trecho do conto La Gata Encantada. Então, agora há pouco a gente leu uma adaptação do conto Caperucita Roja. Então, vocês já começam a perceber que a gente vai falar um pouco nesse bimestre sobre os contos, né? Os contos maravilhosos, os contos clássicos. Vamos ler esse conto que se chama La Gata Encantada. Érase um príncipe muito admirado em seu reino. Todas as jóvenes casaderas deseaban tener por esposo, pero él no fijaba en ninguna. Además, pasaba su tiempo jugando con Zapaquilda, una preciosa gatita junto a las llamas del hogar. Un día dijo en voz alta: eres tan cariñosa, también adorable que, si fueras mujer, me casaría contigo. En el mismo instante apareció en la instancia helada de los imposibles, que dijo: príncipe, tus deseos se han cumplido. El joven, deslumbrado, descubrió junto a él a la Zapaquilda, convertida en una bellísima muchacha. Al día siguiente se celebraban las bodas y todos los nobles, incluso pobres del reino que acudieron al banquete, se extasiaron ante la hermosa y dulce novia. Pero de pronto vieron a la joven lanzarse sobre un ratoncillo que se zagueaba por el salón y consiguió atraparlo. El príncipe empezó entonces a llamar al hada de los imposibles para que convirtiera a su esposa en la gatita que había sido. Pero el hada no acudió. Encima que nadie nos ha contado, se tuvo que pasar la vida contemplando como su esposa daba cuenta de todos los ratones del palacio. E aqui é um texto também adaptado, tá só uma parte dessa história. E imagina só, né? Ele desejar se casar com a sua gatinha. E o desejo dele, ele amava tanto ela que essa fada, ela realizou esse desejo. Só que ela era uma gata, ela não era uma princesa que por brujería alguien la transformó en gatita. No, era una gatita que fue transformada en princesa. Claro que ella seguiría con sus características propias. Los gatos cazan a los ratones, ¿sí? Bueno, en este texto, en este cuento La Gata Encantada, vemos uso de algunos conectores aditivos. ¿Sí? Han aparecido encima que, además, incluso, también, ¿verdad? Imagina só se essa frase aqui, ó, na frase 10. Al dia seguinte se celebraban las bodas y todos los nobles pobres del reino que acudieron. Faltou, né? Porque ele está falando que todos os nobres, inclusive os pobres do reino. Então, ele quis acrescentar que, além dos nobres, os pobres do reino. Então, para isso que servem os conectores aditivos, para incluir mais elementos, tá? E aí, a gente vê pela frase as melhores maneiras de utilizar esses conectores. Nós temos que fazer a compreensão lectora desse conto, tá? Então, eu vou ler, vocês vão ter que fazer. E aí, na próxima classe, a maestra vai dar mais exemplos sobre esses conectores para vocês. A gente vai ver a estrutura gramatical
a fundo, tá? A primeira parte é importante que vocês percebam o uso deles, né? A função deles, a importância deles dentro de um texto. E depois a gente vê a parte mais gramatical, tá bom? Então, ó, com relação ao conto aí, depois de ler el cuento La Gata Encantada, conteste as perguntas a continuação. Vocês vão responder as perguntas aí, tá? Que deseaban las jóvenes casaderas? B. Que lada de los imposibles hizo la gatita Zapaquilda? C. Para que el príncipe lhe amou a lada de los imposibles? Não é a lada, de amor helada, tá? Nós já aprendemos isso aqui. Então, tem um errinho aí de digitação, tá bom? D. Fíjate en las palabras en negrita en el texto. Para que crees que sirven? Então, para que vocês acham que aquelas palavrinhas que eu falei que são os conectores, para que vocês acham que elas servem? Tá? Para relacionar, para agregar, incluir mais coisas na continuação de uma frase ou de um parágrafo. Depois, o exercício número 2. Subraya los conectores en las siguientes oraciones. Então, ó, no meu aqui já está subradiado. Eu acredito que no de vocês não. Mas essa é a versão do aluno, então eu não sei se foi um erro, né? Mas enfim, no meu já aparece subradiado. Esse exercício, vocês têm que ler a frase e subradiar ou usar o rotulador para destacar as palavras que são conectores aditivos. Façam esses exercícios, tá? Termine esses exercícios. Na semana que vem, no ao vivo, nós vamos fazer as correções das atividades todas, tanto das tarefas quanto dos exercícios da apostila dados na aula de hoje. Então, a tarefa do texto que nós lemos com relação aos fatos amigos, esses exercícios todos vocês façam. Eu quero que vocês enviem pelo Clipe Escola apenas a tarefa, tá? Sobre o falsos amigos, que é a tarefa da classe 1, do módulo 1, tá? E dos exercícios da aula de hoje, vocês não precisam me enviar, não, nem pelo Clipe, nem pelo WhatsApp. Mas vocês têm que fazer a interpretação, porque na semana que vem, no ao vivo, a gente faz a correção dessas atividades. E vou dar mais exemplos, nós vamos ir um pouco mais a fundo sobre os conectores, tá? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, me enviem por el clipe ou me chamem por el WhatsApp. Hasta luego, besitos, buen fin de semana.